Obrigado aí, professor William. Excelente aula de física, ok? E nossos alunos é que saem ganhando, né, professor? Bom, sou o professor René e agora ficamos com língua espanhola. O assunto de hoje, pessoal, heterotônicos, que é o de ontem, né? Continuação do de ontem, estudamos, vimos a definição, os exemplos nas frases, palavras. Foi bem legal a aula de ontem, né? E hoje nós vamos para o exercitando, vamos praticar esses heterotônicos. Então eu os convido agora à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: leia as afirmações abaixo acerca dos heterotônicos e considere verdadeiras ou falsas. Essas afirmações aí só são 3. Você vai considerar se todas são verdadeiras ou todas falsas, ou se tem aí uma ou duas que são verdadeiras. Bom, vocês vão fazer a leitura, ok? Eu vou ler aqui em primeiro momento com vocês. Palavras heterotônicas são parecidas no português, mas com sentidos diferentes. Ou seja, em ambas as línguas, né? Português e espanhol, claro. 2, alérgia, e depois nós temos oxígeno, são exemplos de palavras heterotônicas. Será se isso é verdade? É verdadeira ou falsa? E a terceira, os heterotônicos têm tonicidade diferentes entre o espanhol e o português. E aí vocês sabem muito bem, porque eu expliquei ontem sobre tonicidade, né? E aí nós temos 5 alternativas. Deixo agora com vocês. Vamos lá? E aí, fizeram uma análise bem adequada mesmo? Vamos lá aqui ver as respostas. Alguma participação aí? Sim. Aldeci, 7, Maria Isabel, ela respondeu a alternativa E. Lá em Iranduba, né? Parabéns aí, Iranduba, por estar participando aqui, assistindo às aulas, conhecendo cada vez mais a língua espanhola, né? Parabéns, e se preparando aí para o Enem e o vestibular. A Giovana Lima da Silva, da Escola Estadual Solon de Lucena, aqui na Constantino Neri, ficou com a alternativa E. Muito bem pela sua análise, cara colega. A Cailane, da Escola Sebastiana Braga, que eu já fui professor nessa escola, ficou com a alternativa E. Parabéns aí a todos os alunos do Sebastiana Braga. E do 7, Maria Isabel, nós temos aí lá de Iranduba, né? Nós temos aí Aldeci com a alternativa E. Ok, pessoal, parabéns aí pela participação de todos. O chat aqui sempre
bombando, né? Não dá tempo de ler todos os nomes dos participantes, mas nós queremos agradecer a todos e pedir que participem. Isso vale dizer que o nosso trabalho, ele tem êxito na vida de vocês, ok? Vamos aqui, a resposta. Olha, vamos ler palavras heterotônicas. O que são palavras heterotônicas? Se você dividir aqui a palavra hetero e tônica, se nós dividirmos essa palavra, nós temos hetero é o quê? O diferente, né? E o tônicas vem da palavra tônico, força. Nós estamos falando aqui de sílabas, né? Palavras cujas sílabas tônicas são diferentes entre a língua portuguesa e a língua espanhola, ok? Mas está dizendo que as palavras heterotônicas, elas têm sentido diferentes. É verdade isso? Não. As heterossemânticas, sim, mas as heterotônicas, não. Então, não é verdadeiro, isso aqui é errado, né? Falsa, né? Deixa eu melhorar aqui. Falsa, ok? Sentidos aí são os mesmos, não diferentes. Alergia e oxígeno são exemplos de palavras heterotônicas. Olha como é que eu falo a palavra aqui, alergia, aqui do Brasil, do português. Alergia, qual é a tônica? Gia. Mas quando eu digo em espanhol, alergia, a tônica é ler. Oxígeno é diferente de oxigênio, que é G, é a tônica, G, né? Mas no espanhol, oxígeno, né? São exemplos de palavras heterotônicas? Sim, claro, que as sílabas tônicas aqui são diferentes no espanhol com relação ao português. Verdadeira. Os heterotônicos têm tonicidade diferente? Sim, claro. Entre o espanhol e o português? Claro. Então, a alternativa correta é a alternativa E. A alternativa E. Esta é a correta. Porque nessas duas palavrinhas aqui, né, o oxígeno e a alergia, onde está o oxígeno? Nessas duas palavras, as sílabas tônicas são diferentes. A alternativa E é a verdadeira. Parabéns aí a todos. Vamos para a segunda questão, então? A segunda questão, ela diz o seguinte: em que frase há duas palavras heterotônicas? Muito bem, na primeira questão, quem não lembrava de ontem, quem perdeu a aula de ontem, eu acabei de explicar o que são heterotônicos aqui na primeira questão, né? Na segunda, eu quero saber dessas frases abaixo, ABCDE, qual frase contém duas palavras heterotônicas que são conhecidas, né? A. La vida es una verdadera magia. B. Um régimen dictatorial no avança um país. C. Héroe es aquel que vive para salvar vidas. D. La democracia es un océano de libertad. E hay gente que tiene un cerebro genial. Bom, só tem uma frase que aí você consegue descobrir duas palavras heterotônicas. Deixo agora com vocês.
E aí, analisaram bem? Conseguiram? Todos que participaram da aula ontem e das explicações que eu acabei de dar agora na primeira questão, né? E da leitura, se você ficou atento quando eu li as 5 frases, certamente você conseguiria responder essa questão numa boa. Mas vamos aqui ao chat. Qual é a primeira participação? Kailane da minha escola, né? Sebastiana Braga. Questão 2, letra D, alternativa D. E o Davis ou Davi, né? Alternativa D também, muito bem, parabéns aí. Mais alguém? Alternativa D, o Elton Araújo da Escola Isaías Vasconcelos, ali de Iranduba, abraço aí Iranduba. Queremos participação de mais interiores, pessoal, de mais cidades aí desse imenso Amazonas. Bom, e por fim aqui a Isabelle, né? Ela também fica com a alternativa D. Bom, aí a análise de vocês, vamos agora analisar a questão, vamos lá então? Olha, vamos ler aqui na A. La vida es una verdadeira magia. Quando eu faço essa leitura, vocês perceberam que a única palavra que foi diferente foi essa, né? Para nós, magia, no espanhol, la vida es una verdadeira magia. A tônica ficou aqui, diferente, né? Que no português a tônica é aqui, ok? Um regime ditatorial no avanço um país, eu falei o quê? Régimen, foi isso que eu falei. Olha, a tônica, na língua portuguesa, regime, fica aqui, não é isso? Depois nós temos o quê? Héroe é aquele que vive para salvar vidas. Héroe, olha aqui no espanhol. Só que na língua portuguesa, herói, fica bem aqui com o I, né? O acréscimo do I. D, la democracia. Vamos para E, por favor. Há gente que tem um cerebro genial. Olha no espanhol, cerebro é a tônica, essa palavra não tem acento no espanhol. Mas, quando nós vamos para o português, a tônica cai aqui, cérebro, né? Com o acento, claro. Vou botar bem aqui o acento, mas isso é do português, porque no espanhol não tem acento e a leitura é cerebro, a tônica é re. Bom, nós vimos que em A, B, C e E, só uma palavrinha apareceu, uma palavrinha em cada alternativa. Agora, vamos para a alternativa D. Na alternativa D, nós temos la democracia. Olha o que nós temos aqui na alternativa D. Diferente do português, a democracia, que é a tônica cia. Es un océano de libertad. Né? Oceano já está aqui, olha, já está até acentuado, tem um acento e tudo mais. Para nós é o A, né? Oceano, mas no espanhol é o C. Então a alternativa D é a única correta. Democracia e oceano são as duas palavras heterotônicas. Vamos agora, parabéns a todos, ok? Terceira questão. Na terceira questão está escrito: leia o texto abaixo e descubra os dois heterotônicos. Nós temos aí um texto. E vocês vão ler, eu não vou ler, porque quando eu leio, eu termino entregando a resposta. Vocês já perceberam? Claro, eu vou ter que ler segundo a tonicidade do espanhol. Então, eu não vou ler o texto, eu fiz a leitura da anterior, mas eu deveria não ter feito, porque eu estava entregando a resposta. Vocês têm que ler e descobrirem, né, quais são as duas palavras heterotônicas nesse texto. O texto, ele começa aqui e termina aqui, tá bom, pessoal? E aí nós temos o ABCDE e os itens, as possibilidades. Opa! Vamos lá então? A leitura agora é com vocês.
Ok? E aí, conseguiram? Fizeram a leitura corretamente com a tonicidade das palavras? Olha, pessoal, o espanhol, dizem, né, e verdadeiramente é muito parecido com o português. Claro, as duas línguas têm origem no latim, assim como também o italiano, o francês, né, e outras línguas, o catalão, o galego. Mas cada língua tem a sua estrutura, e a estrutura do português é uma, do espanhol é outra, ok? E aí as palavras, às vezes, elas são parecidas, mas com sentidos diferentes, com tonicidades diferentes, com gêneros diferentes. Tem que ter atenção, né? Mas segundo a sua leitura, aí com certeza deu para você perceber duas palavras em todo esse texto. É um texto pequeno, não é curto, né? Duas palavras heterotônicas, com certeza. Para isso, gostaria de ouvir vocês. Vamos aqui ao chat e ver a participação. Ah, está aqui. Sete Maria Isabel, ali de Iranduba, Aldeci ficou com a alternativa D. Parabéns. Aline, a alternativa D também de Iranduba, participação aí em peso de Iranduba, né? Também, o Elson José, alternativa D, parabéns também. Parabéns aí, Elson. Mais alguém? Sim, a Rose. A Rose, da Escola Professor Romerito da Silva Brito, de Juruá. Olha aí, de Juruá. Parabéns aí pela sua participação, querida aluna, viu? Então, vamos aqui com a resposta correta. Vamos lá. O texto, agora eu vou ler o texto para vocês, já que apresentaram, né, as questões. O texto diz o seguinte: Hoy por la mañana recebi un elogio de una persona que no tengo tanta intimidad. Salí por las calles andando, pero estaba como quien vuela de alegría. Más adelante, la historia continuó y una señora, casi mi vecina, me dijo cuán especial yo era para su vida. ¿En serio? No sabía de eso. Estaba yendo a la academia en el momento. Ok, aí vem mañana salí. Veja, manhã, qual é a tônica? Nhá, né? Amanhã, a tônica é nhã, mas sali, a tônica li, saí, a tônica i, aí já não combina, aí não combinou de forma alguma. C, intimidade, a tônica intimidade é a mesma, sabia, a tônica sabia é a mesma no português, não tem, continua, ou continua, vida ou vida, a tônica é a mesma, não tem heterotônico aí. A última, alegria, nós falamos, alegria também, momento, e só sobrou a B. No português, elogio, no espanhol, elogio, a tônica do espanhol é lo. E depois nós temos no português academia e no espanhol academia. A tônica do espanhol é D e lo é diferente do português que nós temos elogio e academia. Logo, a única que satisfaz a pergunta é a alternativa B. Cadê o gabarito? Vamos ver se é verdade ou não. Alternativa B, ok, pessoal. Muito bem, agora vamos para a última questão, a quarta, né? A quarta questão diz o seguinte: em que alternativa é possível encontrar três palavras heterotônicas? Mais uma vez, eu não posso ler. É com vocês a leitura, a análise, a observação. Faço uma consideração com a aula de ontem. Vão aí. Adentrem aí no mundo da pesquisa de vocês e daqui a pouco nós nos encontramos e eu quero a resposta verdadeira, ok? Agora é com vocês.
E aí, foi fácil essa? 3 palavras, né? Alternativa com 3 palavras heterotônicas. Vamos lá aqui ao chat, vamos lá. Participação dos alunos. Nós temos aí a Kaila, olha aí, Sebastiana Braga, abração aí para Sebastiana Braga, toda a gente lá e a professora Camila. Então, a Kaila ficou com qual alternativa mesmo? Eu não vi. A Kaila ficou com a alternativa A. Ok, parabéns, Kailane. O Elson também alternativa A. Parabéns, Elson. Mais alguém? Alternativa A, o Elton, da Escola Isaías Vasconcelos, Iranduba. Aquele abraço. E do 7, Maria Isabel, ali de Iranduba, alternativa A. Todos alternativa A? Vamos então aqui à análise. Pessoal, gostaria de analisar com vocês, e na análise, observem, eu gostaria da última, tá? Lembrando que nós queremos 3 palavras heterotônicas, né? Se nós começarmos lá da última, vamos aqui comigo. Na última só tem 2 palavras heterotônicas. Alguien, anorexia. Qual a sílaba tônica de alguien? Al. No português, alguém. A sílaba tônica é alguém. E anorexia, qual a sílaba tônica? Re. No espanhol, re. No português, anorexia. É oxia, né? É a tônica, né? Então, só tem essas 2, porque dinheiro e dinheiro, a sílaba tônica é a mesma. Português, nhe, espanhol, ne. Na letra D, nós temos quantas heterotônicas? Temos 2 também, somente 2. Essa aqui, micrófono e fóbia. A palavra escola é co, e no espanhol, escuela é que. A mesma, né? É uma palavra paroxítona, e no espanhol se diz grave. Ok? Mas nós temos microfone, que a tônica é o fó, F-O, né? E no espanhol, micrófono. Olha onde é a tônica do espanhol. Cru. E aí nós temos a palavra fobia no português, bia, mas no espanhol, fóbia. Essas 2 aqui são heterotônicas. Mas nós queremos qual? Aqui tem 3. A letra C, nós temos a palavra... quantas heterotônicas eu tenho aí? Só uma, olha, somente uma. A palavra herói, que a tônica é E. No espanhol, a tônica é herói, herói é a tônica, né? Porque canção e língua, no português, canção e língua, a tônica recai sobre a mesma. Canção é o são, né? E no espanhol, sion, a última. E língua é o lim, a penúltima, e língua, lem, a penúltima também. Então, só o herói é heterotônica. E agora nós vamos para a letra B, futebol, realmente é heterotônica, e atmosfera. E aí tem um detalhe, já nos ajudam todas as 2 palavras por causa do acento, né? Aqui, fut e atmos. No português é futebol, é bol e atmosfera o fé. Sobrou o que para nós? Somente a. Imã, polícia, álcool. Agora sim eu posso ler, né? No português, imã. No espanhol, imã. No português, polícia. No espanhol, cia, policia. No português, álcool. É al, né? Mas no espanhol, ol, álcool. Então, as 3 palavras, imã, polícia e álcool, são palavras heterotônicas. Muito bem. Pessoal, é isso aí. Hoje foi o nosso Exercitando de Língua Espanhola e eu espero que vocês tenham aprendido bastante, ok? E vamos aí, continuar estudando essa linda língua, né, o espanhol. Até a próxima.